Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando esta aula. Aqui quem fala é o professor Jefferson, professor de História, que estou com vocês com a História do Brasil. Nós estamos com essa aula concluindo o bloco de resolução de questões referentes ao módulo 1 de História do Brasil, certo? A partir da próxima semana nós iremos iniciar o módulo 2, com o tema do Segundo Reinado, certo? Hoje nós iremos realizar questões no que tange o período joanino, o primeiro reinado, esse processo de transição também, que é a emancipação política do Brasil, o período regencial, que inclui também as revoltas regenciais. Por causa disso, é muito conteúdo, um conteúdo muito denso. Nós teremos mais questões, e aí, por causa do tempo, vou precisar resolvê-las com mais rapidez, mas se houver alguma dúvida, você sabe que pode me procurar no WhatsApp ou seguir aqui no Instagram, né? Fortalece a amizade e aí também pode tirar suas dúvidas, ok? Então vamos lá iniciar a nossa resolução de questões. Nossa primeira questão da PUC de Minas Gerais diz o seguinte: a tabela que se segue apresenta a entrada de navios no Porto do Rio de Janeiro nas duas primeiras décadas do século passado. Provavelmente essa questão do século XX, né, nos anos de 1900, e aí se refere ao século XIX. Analisando-se os dados fornecidos, é correto concluir. Então, observe aqui esta tabela do seu lado direito, e nós vemos aqui uma sequência de anos, quando a gente percebe que entre 1805 e 1807 apenas navios portugueses e nenhum navio estrangeiro, e em 1808 nós percebemos o início da presença dos navios estrangeiros e uma crescente considerável. O que acontece em 1808 que permite essa alteração? Exatamente a abertura dos portos das nações amigas, dentro do contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil e os tratados de aliança e amizade com a Inglaterra. E aí depois o Tratado de Comércio em 1810. E aí a gente vê o salto considerável, 1808 a 1810. Vamos lá. Então é correto concluir que o período entre 1805 e 1807 foi caracterizado pela presença exclusiva de embarcações lusitanas no Porto do Rio de Janeiro. 1805 e 1807, perfeito, correto. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B, a entrada de navios estrangeiros no Porto do Rio de Janeiro cresceu continuamente a partir de 1808. A gente vê que esse crescimento não é contínuo, certo? Na verdade, existe aqui de 1810 a 1819 uma queda e depois um pequeno aumento. Então, letra B, errado. Letra C, a partir da abertura dos portos por Dom João VI, o comércio entre Portugal e Brasil sofre visível redução. Percebam que, apesar da abertura às outras nações, o comércio com Portugal ainda é muito forte e bem maior do que os navios estrangeiros. Letra D, a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra em 1810 retraiu o fluxo de navios portugueses para o Brasil. Novamente, a gente percebe que essa informação está incorreta. Letra E, o comércio externo brasileiro no início do século passado encontrava-se dominado pela Grã-Bretanha. Apesar da gente ter essa impressão por causa do favorecimento que o Tratado de Comércio em 1810 garantiu aos navios britânicos, a gente percebe que a maioria dos navios são portugueses. Entretanto, gente, vale a pena ressaltar que muitos desses navios portugueses eles transportavam produtos britânicos, ok? Então, há de se pontuar esse adendo, beleza? Mas, para nosso interesse aqui, a alternativa correta, letra A, ok? Essa questão muito simples, analisando aqui o gráfico, né, a tabela, desculpa, você consegue matar essa questão tranquilamente. Vamos para a nossa segunda questão, ainda sobre o período joanino da FUVEST.
Vamos ler o trecho da historiadora Lilia Schwartz, As Barbas do Imperador. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como. Então, lembrando todo esse deslocamento da corte portuguesa para o Rio e todo o impacto social, cultural, econômico e político que a transferência da corte vai gerar ao Rio de Janeiro, em maior parte, mas a todo o território da América Portuguesa, o nosso Brasil. Mas vamos lá. Pode ser resumido como a decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor ao contexto político europeu. Gente, Dona Maria I, mãe de Dom João VI, ela é interditada como louca, né, porque ela perde um filho, depois perde o marido, e aí ela começa a dizer que ouve vozes, começa a rezar gritando. Então, a corte ela chega a um consenso de que ela não tem condições de governar. E aí, Dom João VI vai assumir como príncipe regente, certo? Mas ela não era considerada louca porque não conseguia se impor, certo? Mas por uma questão realmente psicológica. Letra B. Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte. Não há esse conflito entre as forças portuguesas com os exércitos britânicos. Na verdade, a Inglaterra ela escolta, né, os navios portugueses para fugir justamente de Napoleão Bonaparte. Letra C. A inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Muito bonita essa, né? Então, existe essa inversão entre metrópole e colônia. Agora, a sede do Império Ultramarino Português não é mais Lisboa, é o Rio de Janeiro, ok? Sai do centro para a periferia. Acredito que eu já comentei sobre um sociólogo alemão, Immanuel Wallenstein, sobre a teoria dos sistemas mundiais, que fala justamente sobre essa relação entre centro e periferia. Vale a pena dar uma olhada lá, viu? Letra D. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias. A gente não vai ver essa relação, até porque o próprio monarca vai estar na colônia, ok? Letra E. Imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Não é bem essa necessidade do deslocamento do eixo político. É um contexto que a Inglaterra vai entrar como um agente diplomático para convencer o Dom João VI a transportar toda a corte para o Brasil, a fim de garantir a manutenção da coroa portuguesa, que era aliada da Inglaterra. Ok? Na verdade, é uma manutenção. Óbvio que vai favorecer em vários aspectos, mas é uma manutenção dos privilégios que já existem. Ok? Tratado de Methuen. Lembrando lá, panos e vinhos, ok? Então, alternativa correta, letra C. Show? Passamos. Unesp, ainda período joanino. Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. 1. Possui forte sentimento anti-lusitano, resultante do aumento de impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Massa, bonito. Anti-lusitano, alta carga de impostos, privilégios dos portugueses. Tudo característica da Revolução Pernambucana. Então, tá certo. Então, aqui, ó, letra A tem 1, letra B tem 1, letra C tem 1, D e E não tem. Elimina D e elimina E. Vamos para 2. Teve a participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população. Contou sim com o apoio de outros segmentos. Beleza? Inclusive,
de alguns senhores de engenho, tá bom? Então, apesar de ser chamado por alguns, né, da rebelião dos padres, né, de ter uma grande liderança de padres pernambucanos, mas não se limitou a eles. Então, 2, errada. Então, exclui a A. Ficamos aqui entre B e C. Veja só, se a 3 estiver certa, é B. Se a 3 estiver errada, é C. Então, a gente já mata aqui, ok? 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando de Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Perfeito, pessoal. Lembrando, inclusive, que aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, nós temos um monumento a essa revolução, certo? Ali na Praça André de Albuquerque, aquele obelisco que fica quase em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação, ali naquela praça, né, que eu já citei. Então, 3, correto. Então, a gente já mata aqui, letra B, correto. Mas vamos analisar a 4 e a 5. A gente sabe que a 4 está errada e que a 5 está certa. Vamos lá. A revolta foi sufocada apenas 2 anos depois por tropas aliadas reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. Errado, não durou 2 anos, certo? Durou alguns meses apenas. 5. Propunha a república com igualdade de direitos e tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. É interessante isso, gente, porque muitas dessas rebeliões, a grande maioria delas, não propunha fim da escravidão. E aí a gente demonstra, né, na verdade, um caráter de separação, de ruptura histórica, pelo menos nos desejos, mas de permanência das estruturas de trabalho, né, e as estruturas sociais e econômicas, né, o latifúndio, a mão de obra escrava, entre outros, ok? Então, letra B correta, passamos. Mais uma questão do período joanino, agora da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos ler. Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma verdadeira redescoberta do Brasil, como identificou Mary Pratt, graças à ação de inúmeros viajantes europeus, bem como as missões artísticas e científicas que percorreram o território, colhendo diversas informações sobre o que aqui existia. Foram registrados os diversos grupos humanos encontrados, legando-nos um retrato de diversos tipos sociais. Rica e fundamental foi a descrição que fizeram da natureza, revelando ao mundo diferenciadas flora e fauna. Entretanto, até o início dos 800, os estrangeiros foram proibidos de percorrer as terras brasileiras e eram quase sempre vistos como espiões e agentes de outros países. O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao Brasil está ligado. Gente, quando a gente fala de primeiras décadas do 19, a gente lembra logo do período joanino e do primeiro reinado. E aí a gente lembra da missão artística francesa, né, que vai vir no período joanino, e também, né, de outra missão, a franco-austríaca, né, que vai vir com a esposa do então imperador Dom Pedro I. Vamos lá para as alternativas. Letra A. Então, está ligado a política joanina, no sentido de modernizar o Rio de Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma escola de ciências, artes e ofícios. Muito bonito, né? Então, como eu falei já na aula do período joanino, com a vinda da corte portuguesa para cá, não é apenas a necessidade de uma transferência do aspecto político, onde agora a corte está no Rio de Janeiro e vai governar, começar a despachar daqui. Não, é necessário também haver uma transferência do modo de vida cortesão. Então, a corte, os nobres, eles tinham uma forma de vida e eles precisavam, digamos assim, dos objetos, dos serviços, né, que é próprio de uma corte, né? Então, a biblioteca, o jardim botânico para os passeios, e aí está inserida a Escola de Belas Artes. E essas belas artes seriam a pintura, a escultura, a arquitetura, entre outras. E para isso vão ser chamados intelectuais, principalmente da França, né? Oriundos ali estavam em descrédito, né? Porque
eram associados a Napoleão, e depois do fim da era napoleônica estavam em descrédito lá na França e foram trazidos para cá, ok? Apesar das resistências políticas que encontraram aqui no Brasil, eles vão iniciar esse processo, né, de retratar o Brasil para fora, né, para os outros países do mundo. Letra B. A pressão exercida pela Inglaterra para que o governo Dom João permitisse a entrada de cientistas e artistas no Brasil. Não vai ser uma pressão direta da Inglaterra sobre o governo Dom João, vai ser mais uma iniciativa do próprio Dom João. Inclusive, contrariando talvez algum dos interesses britânicos, trazendo intelectuais ligados a Napoleão. C. A transferência da capital do Império Português de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso já tinha acontecido antes. Lembra lá do período pombalino, ok? Não é nesse contexto. D. A reafirmação do Pacto Colonial em função das proposições liberais da Revolução do Porto. Lembrando que a presença da família real aqui, na verdade, marca uma ruptura do Pacto Colonial. Beleza? Letra E. A política de vários países europeus que buscavam ampliar o conhecimento geral sobre o mundo na esteira do humanismo platônico. Não se aplica a essa questão. Então, a alternativa correta, letra A. Ótimo, vamos lá. Vamos lá, então, questão do Enem sobre período joanino. A vinda da família real deslocou definitivamente o eixo da vida administrativa da colônia para o Rio de Janeiro, mudando também a fisionomia da cidade. A presença da corte implicava uma alteração do acanhado cenário urbano da colônia, mas a marca do absolutismo acompanharia a alteração. Então a gente vê aqui uma antítese, certo? Então existe uma alteração desse cenário urbano, né, um desenvolvimento, mas ainda existe uma permanência, que é essa marca do absolutismo, beleza? As transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro em decorrência da presença da corte estavam limitadas à superfície das estruturas sociais. Por quê? Então a gente vai procurar essas transformações, mas que se limitam nas estruturas sociais. Letra A. A pujança do desenvolvimento comercial e industrial retirava da agricultura de exportação a posição de atividade econômica central da colônia. Gente, a agricultura até hoje é um elemento fundamental da nossa economia. Se tratando de colônia e de império ainda mais. Lembrando que no império a gente vai ver aí o auge do café, que é uma economia agrícola, uma economia agroexportadora. Nossa república, a República do Café com Leite, economia agroexportadora. A gente só vai ver esse surto industrial na era Mauá, do Segundo Império, e aí lá depois, né, uma indústria incipiente em São Paulo, por causa do capital do café. Depois a gente vai ver Getúlio Vargas, e só na década de 1950 que a gente vai ver uma industrialização sistemática mesmo acontecer no Brasil. Ok? Então, letra A, fora. Letra B. A expansão das atividades econômicas e o desenvolvimento de novos hábitos conviviam com a exploração do trabalho escravo. Vejam só a contradição. Nós temos um Rio de Janeiro que se propõe civilizado, que se propõe com ares de corte europeia, com bons modos, com etiqueta, com cultura, né? Teatro, música, bibliotecas, a Escola de Belas Artes, mas todo esse desenvolvimento convivia com um dos elementos que naquela época já era tido como atrasado, que é a escravidão, ok? Lembrando, nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão, beleza? Isso aí a gente vai trabalhar mais profundamente na frente, mas é uma marca histórica da nossa história, né? Com a redundância, uma marca da nossa história profunda que ainda nos fere hoje. Então, letra B, muito bonita, viu? Guarda ela no coração. Letra C. A emergência das práticas liberais, com a abertura dos portos, impedia a renovação política em prol de uma sociedade menos desigual. Na verdade, as práticas liberais, elas proporcionam uma renovação política. Óbvio que ela não vai trilhar em direção a essa sociedade menos desigual, né?
no que seria uma democracia participativa para todos, para as minorias. Não, não chega a isso. Contudo, a abertura dos portos e essas práticas liberais, elas levam a um aumento da autonomia política e econômica do Brasil, que vai favorecer mais na frente o processo de emancipação política. Ok? Então, errada. Letra D. A integração das elites políticas regionais sob a liderança do Rio de Janeiro ensejava a formação de um projeto político separatista de cunho republicano. Vejam só, houveram projetos separatistas, mas não eram sob a liderança do Rio de Janeiro, perfeito? Essas elites regionais, elas não se mostram integradas, e a Revolução Pernambucana é um indício disso, certo? As revoltas regenciais mais na frente vão ser o ápice desse colapso político, praticamente, ok? Então, letra D, errado. Letra E, a dinamização da economia urbana retardava o letramento de mulatos e imigrantes, importante para a necessidade dos trabalhos da cidade. Primeiro que o trabalho de mulatos e imigrantes não precisava de letramento. Segundo, que não é a economia urbana que retarda esse letramento. A educação no Brasil, ela, durante muito tempo, é um privilégio das elites, certo? A ideia de uma escola pública gratuita e para todos só vai chegar no Brasil na década de 1930. Tá? Então, vai demorar ainda um pouquinho para chegar, certo? Então, diante disso, nossa alternativa correta é a letra B. Vamos para o processo de emancipação política do Brasil. O Federal do Mato Grosso. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude protelatória de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a alternativa correta. Letra A. Dom Pedro, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer a convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro no dia 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como Dia do Fico. Certo, gente? Dom Pedro tinha sido intimado para voltar para Portugal. Inicialmente houve um processo de esvaziamento da sua função de príncipe regente, ele se tornou governador, oficialmente, né? Governador da província do Rio de Janeiro, enquanto todas as outras províncias voltariam a ser subordinadas diretamente a Portugal. E havia o intuito de voltar o Brasil ao status de colônia. Então, diante dessa intimação que Dom Pedro recebe, e com pressões e apoios locais, Dom Pedro diz, né, que fica no Brasil, e esse dia fica famoso, né, como o Dia do Fico, e que é fundamental para os desdobramentos que vão chegar à nossa independência. Lembrando, né, a Revolução Liberal do Porto, Revolução de cunho liberal, constitucionalista, que tinham o interesse de restabelecer o pacto colonial. Lembrando também que os grupos políticos que estavam no Brasil, haviam um que queria que o Brasil permanecesse como colônia, porque a proposta da Revolta Liberal do Porto não era voltar a ser como era no absolutismo, mas ter uma representação das colônias nessa constituinte e num parlamento lá em Portugal. Então haveria uma representação brasileira, digamos assim, que não necessariamente seria de brasileiros, mas uma determinada elite que é daqui representaria o Brasil lá. Isso era interessante para essa elite. Por isso que ela apoiava que o Brasil voltasse a ser colônia, beleza? Só para a gente relembrar. Então, letra A, bonita. Letra B. Os partidários da manutenção da corte portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da escravidão. E já, reforma agrária, rompimento definitivo. Não, tudo errado. Letra C. A Revolução do Porto, movimento de cunho liberal, que eclodiu em 24 de agosto de 1820, tinha a intenção de emancipar o Brasil. Não.
restabelecer o pacto colonial. Beleza? Letra D. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, após ter se recusado a atender às manifestações populares que o pressionavam a jurar a obediência à nova Constituição portuguesa. Na verdade, Dom João VI ele vai ceder, vai haver essa Constituição, vai gerar um pouquinho mais de tempo, mas logo depois vai haver um revés absolutista e isso aí é tema para outras aulas. Letra E. Dom Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais e democráticas, acatou as deliberações da Assembleia Constituinte de 1822. Até o ano está errado. Certo? Então, ele nem era liberal, nem democrático, nem acatou as deliberações da Assembleia Constituinte. Show? Então, correta, letra A. Passamos. PUC São Paulo. Entre os eventos que antecederam a independência política do Brasil e propuseram ou criaram condições para a autonomia, pode-se mencionar. Vamos lá. Letra A. As iniciativas da coroa portuguesa no Brasil no início do século XIX, como a permissão ao comércio internacional sem mediação da metrópole e a criação de sistema bancário oficial. Veja só, bacana. Então, o Tratado de Comércio de 1810 permite o comércio internacional, assim como a abertura dos portos em 1808, sem uma mediação restrita da coroa portuguesa, beleza? E se cria um sistema bancário oficial, lembrando que chega a Casa da Moeda, funda-se o Banco do Brasil, aqui após a chegada da corte portuguesa. Então, letra A, bacana. Letra B. As revoltas ocorridas na região de Minas Gerais no decorrer do século XVIII, com características e projetos, em todos os casos, emancipacionistas e propositores de um Estado brasileiro autônomo. Veja só, lembrando, existem as revoltas nativistas e as emancipacionistas. A aula passada eu comentei, lembra lá, certo? Nem todas queriam a separação do Brasil de Portugal. Se tratando da revolta ocorrida em Minas Gerais, a qual a opção faz menção, a gente lembra da Inconfidência Mineira. E a gente lembra que a Inconfidência Mineira não queria a emancipação do Brasil, mas daquela região. Beleza? Então, nada de Estado brasileiro autônomo também. Letra C. As mudanças ocorridas no cenário europeu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, com a ascensão de Napoleão ao trono francês e a conquista por suas tropas de toda a Europa Ocidental e de suas possessões coloniais. Veja só, Napoleão não conquista toda a Europa Ocidental, falta a Inglaterra, e não conquista todas as possessões coloniais dessas nações da Europa Ocidental, como, por exemplo, aqui a América Espanhola, né, que, apesar de Portugal dominar aquela região da Espanha, apesar de Napoleão dominar a região da Espanha, né, a gente vai ver um processo por causa disso, as colônias espanholas aqui na América vão iniciar um processo de emancipação. Tá? Letra D. As ações de grupos de comerciantes da colônia desde o início do século XIX, desejosos de ampliar sua independência comercial, até aí tudo bem, e de estabelecer vínculos diretos com os países do Ocidente Europeu, show, e do Extremo Oriente. Veja só, aí está o erro, Extremo Oriente, pessoal. Extremo Oriente é o quê? Japão, China, isso não, beleza? Letra E. As vitórias no século XVIII das lutas pela independência nas regiões de colonização espanhola, francesa e inglesa das Américas, gerando um conjunto de impérios autônomos possíveis parceiros comerciais para o Brasil. Lembrando, gente, o erro está aqui em impérios, né? Todos esses processos emancipacionistas que vão acontecer na América vão resultar em repúblicas. O único que vai se formar um império é o Brasil. Ok? Isso é muito interessante e a gente discutiu um pouco disso porque era uma opção conservadora de transição, de ruptura sem ser uma ruptura drástica, né? Conta-se a história que quando Dom João VI foi sair do Brasil e voltar para Portugal, ele chegou para o seu filho, Dom Pedro I, e disse:
faça o Brasil antes que um aventureiro faça, para que você que me respeita, né, ainda para que o Brasil esteja com você que me respeita e não com um aventureiro qualquer. Então, o processo de independência do Brasil, ele é um processo conservador, tá? Ele mantém a escravidão, ele mantém a unidade territorial, ele mantém as elites políticas do mesmo jeito, né? Diferente de outros processos emancipatórios em toda a América Latina e na América do Norte, como no caso dos Estados Unidos, que vai ter uma grande participação popular, ideias republicanas, a instauração de governos com preocupações mais voltadas para o social, que no Brasil não vai acontecer. Então, alternativa correta, letra A. Passamos, Universidade Federal de Pernambuco. Já chegamos à metade. A independência do Brasil despertou interesses conflitantes tanto na área econômica quanto na área política. Qual das alternativas apresenta esses conflitos? Letra A. Os interesses econômicos dos comerciantes portugueses se chocaram com o liberalismo econômico praticado pelos brasileiros e subordinado à hegemonia da Inglaterra. Interessante, certo? A gente vê que os comerciantes portugueses que formam o Partido Português, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Já os brasileiros, que formavam o Partido Brasileiro, queriam a emancipação política do Brasil, justamente porque eles tinham sido favorecidos por esse liberalismo econômico, entre aspas, né, que é essa maior liberdade em comercializar com outras nações. Show? Letra A, bonita, guarda no coração. Letra B, a possibilidade de uma sociedade baseada na igualdade e na liberdade levou a jovem nação a abolir a escravidão. De forma alguma. Porque a abolição da escravidão não vai acontecer às portas da República. Letra C, as colônias espanholas tornaram-se independentes dentro do mesmo modelo brasileiro, monarquia absolutista. A gente comentou isso na questão passada, errado. Letra D, a guerra de independência dividiu as províncias brasileiras entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. A gente comentou também sobre isso, não são as guerras de independência que vai gerar essa divisão, mas interesses políticos e comerciais. Letra E, os republicanos, os monarquistas constitucionalistas e os absolutistas lutaram lado a lado pela independência, não deixando que as suas diferenças dificultassem o processo revolucionário. Erradíssimo. Eles não lutaram lado a lado. Ok? Então, letra A. Primeiro reinado, gente. Questão do Enem, vamos lá. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados das janelas. Ronaldo Weifans. Os anos iniciais do primeiro reinado, os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo. A gente vê que não é uma questão pertinente aqui ao trecho, né? Não existe, apesar do racismo ser presente, legalizado e praticado, né, com muita largueza aqui no Brasil, mas não se trata. Apoio ao xenofobismo. E isso aqui, essa alternativa, ela pode confundir, mas pensemos, né? Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. Se nós estamos no Brasil, a xenofobia seria o ódio ao português. Marcar essa questão seria como dizer que Dom Pedro ele apoiaria, né, a xenofobia, ou que esses grupos eles tinham uma ideia de apoio de ódio sistemático aos portugueses, que não é o caso. Apesar de refletir aí, de representar um conflito de brasileiros com portugueses, basicamente, mas é um conflito de ideias políticas, na verdade, né? Opositores de Pedro I e apoiadores.
haviam tanto portugueses quanto brasileiros em ambos os grupos, certo? Críticas ao federalismo não está presente. Repúdio ao republicanismo também não está presente. Questionamento ao autoritarismo. Então, todo esse desgaste político que Dom Pedro I vai conhecendo durante todo o seu reinado, ele é fruto de questionamentos ao autoritarismo. Desde a outorga da Constituição de 1824, desde a Guerra da Cisplatina, desde a repressão à Confederação do Equador, né, e favorecimentos a comerciantes portugueses, a preocupação com a sucessão do trono português, tudo isso geral, e as questões morais, né, com a Duquesa de Santos, faziam com que houvesse um desgaste político e a principal questionamento era sobre seu autoritarismo. Então, letra E. Passamos à questão da FUVEST. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à independência resultou no projeto do grupo. Qual projeto que se consolidou? Liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e regime centralizado. Apesar das contradições, é isso aí. Né? A gente vai lembrar os dois grupos que vão se formar, o liberal e o conservador, que basicamente um pensava um governo mais centralizado, o outro um mais descentralizado. Mas o que a gente vai ver se consolidar a partir da independência, logo após a independência, é exatamente isso. Uma monarquia constitucional, apesar do poder moderador, o território íntegro, né? E o regime centralizado, e aí com a presença do poder moderador. Maçônico, que pregava autonomia provincial, fortalecimento do executivo e extinção da escravidão. Não, mas a escravidão permanece. Liberal radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social. Também não é o liberal radical, certo? É um liberal mais conservador mesmo. Tá? Liberal radical, ele queria a república, queria a abolição da escravidão em alguns pontos, alguns pensadores. Tá? D. Cortesão, que defendeu os interesses recolonizadores, não é isso que vai se consolidar, justamente porque existe um processo de independência. Liberal democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. A gente vai ver que a população não vai participar desse processo. Então, letra A. Unesp, vamos lá. No início dos trabalhos da primeira Assembleia Constituinte da história do Brasil, o imperador afirmou esperar da Assembleia uma Constituição digna dele e do Brasil. Na sua resposta, a Assembleia declara que fará uma Constituição digna da nação, de si e do imperador. Essa troca de palavras entre Dom Pedro I e os constituintes refletia a oposição dos proprietários rurais do Nordeste ao poder político instalado no Rio de Janeiro. A gente vê que a Assembleia Constituinte, na verdade, é um momento em que o Dom Pedro I ele consegue catalisar apoio de diferentes locais, certo? Posteriormente, com a outorga em 1824, ele vai se desgastar com isso, mas nesse momento a gente vai ver que ele consegue agariar apoio de muitos lugares do território, e aí isso é um dos fatores que vai garantir a integridade territorial. Letra B, a tendência republicana dos grandes senhores territoriais brasileiros, não. C, o clima político de insegurança provocado pelo retorno da família real portuguesa a Lisboa, apesar que ainda havia um clima meio de insegurança, porque ainda estava o processo de independência, inclusive haviam guerras de independência ainda acontecendo, não havia ainda o reconhecimento da independência por parte de Portugal, não se refere a isso, essa alternativa. Letra D, uma indisposição da Assembleia para com os princípios políticos liberais. Não, a Assembleia ela tinha, na verdade, mais uma ideia de limitação do poder absoluto, e aí já é uma tendência liberal. Né? Letra E,
uma disputa sobre a distribuição dos poderes políticos do novo Estado. E aí a gente vê exatamente isso. O que a gente vai perceber, na verdade, é uma disputa de poder. Tá? Elites locais querendo garantir sua autonomia, elites da capital querendo garantir uma centralização do poder na capital. Ok? Então, letra E. Mais uma da Unesp, primeiro reinado. Brasileiros do Norte, Pedro Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, por uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-nos. Não queremos um imperador criminoso, sem fé nem palavras. Podemos passar sem ele. Viva a Confederação do Equador. Viva a Constituição que nos deve reger. Viva o governo supremo que há de nascer de nós mesmos. A proclamação de Manuel Paz de Andrade deve ser entendida. Letra A, no contexto dos protestos desencadeados pelo fechamento da Assembleia Constituinte e da outorga de Dom Pedro I da Carta Constitucional. Perfeito. A Confederação do Equador ela surge como uma resposta ao autoritarismo de Dom Pedro I. Então, a elite pernambucana, não satisfeita com essa outorga e a diminuição da sua autonomia, política, legislativa, provincial, vai se rebelar com o intuito de se separar do Brasil. Ok? Então, letra A, bonitona, é ela mesmo. Letra B, como um desabafo das lideranças da região norte do país que não foram consultadas sobre a aclamação de Dom Pedro. Não existe na questão de desabafo, né? A questão de norte, você pode pensar, não, Pernambuco não é norte, é nordeste. Gente, o nordeste, um historiador chamado Duval Muniz de Albuquerque Júnior, ele vai falar da invenção do nordeste. Durante muito tempo, essa região aqui, onde hoje é norte e nordeste, era todo norte, certo? Letra C. No âmbito das lutas regionais que se estabeleceram logo após a partida de Dom João VI para Portugal. Existe uma herança de revoltas regionais, mas não por causa da volta de Dom João VI. Letra D. Como resposta à tentativa de estabelecer após 1822 um regime controlado pelas câmaras municipais. Nada a ver. Letra E, como reação à política adotada pelo Conselho de Estado, composto em sua maioria por portugueses. Também não existe a relação direta com isso. Então, letra A. Vamos para mais uma do Enem. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Lembrando lá a cidadania, na Constituição de 1824, cidadãos ativos, cidadãos passivos. Show? Assembleias paroquiais não votam. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral. Os que não tiverem uma renda líquida anual de 100 mil réis, por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Constituição Política do Império do Brasil, de 1824. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir. Então, essa Constituição, ela regulamenta o direito de voto aos cidadãos brasileiros, entre aspas, que aí são cidadãos ativos, com o objetivo de garantir. Letra A. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Letra B. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Não é para a maioria, gente. Vejam aí a quantidade de restrições. Letra C. A concentração de poderes na região produtora de café do sudoeste brasileiro. Não existe uma relação direta com isso. Existiam elites comerciais e agrícolas em todas as partes do império. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Vejam só, com essas restrições, só quem pode votar são pessoas com grande poder aquisitivo,
certo? Então, letra D, bonita aí. Letra E, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Você poderia pensar isso dizendo, poxa, os caras que eram das ordens não podiam votar. Mas lembrando que o Império é um padroado, certo? A Igreja Católica é a religião oficial, então está imbricado. E a gente vai ver vários agentes políticos ligados à Igreja Católica, ok? Então, letra D, alternativa correta. Passamos, vamos para o período regencial, já chegando próximo ao fim. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado. Vamos lá. Letra A. Por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Veja só, algumas revoltas, como a Sabinada, por exemplo, ela dizia, não, vamos nos separar do Brasil enquanto Dom Pedro II não assume o trono. Né? Mas a maioria das revoltas elas não clamavam para voltar à monarquia. Muitas delas queriam uma república, ok? Ou se separar do Brasil, né? A maioria. Letra B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Existem as crises, mas essa submissão das forças políticas ela não vai acontecer a não ser por repressão militar. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Esses grupos políticos eles não reivindicavam melhores condições de vida, né? Principalmente as elites locais. Eles queriam menos impostos, mais poder. Quem queria melhores condições de vida eram os miseráveis, que se envolveram em muitas rebeliões, em muitas revoltas, né? Mas não... A grande parte não exerciam o mando desses processos. Letra D, pelo governo dos chamados regentes, sim, que promoveram a ascensão social dos barões de café. Não foi os regentes que promoveram essa ascensão, ok? Letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. É o que a gente vê aí no texto. A convulsão política por causa das rebeliões locais e a manutenção de velhas estruturas como a escravidão e o tráfico negreiro e o latifúndio por causa justamente desse surgimento desse poderoso grupo dos barões do café, que é essa nova realidade econômica. Então, letra E. No governo do regente Araújo Lima, foi aprovada a lei de interpretação ao ato adicional. Lembrando, Araújo Lima veio depois do padre Antônio Feijó, certo? E marca justamente o processo de recentralização do poder, ok? Esta lei, letra A, modificava alguns pontos centrais da Constituição vigente, extinguindo o Conselho de Estado. Na verdade, ele restaura o Conselho de Estado, lembrando que é uma restauração do poder central, mas conservando o poder moderador e a vitalicidade do Senado. O erro está nessa extinção. Letra B. Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais e ameaçava a ordem estabelecida, limitando os poderes das assembleias legislativas provinciais. Perfeito, gente. Então, essas assembleias legislativas provinciais que foram fundadas pelo ato adicional, na lei de interpretação, elas vão ser esvaziadas do seu poder e algumas até extintas. O juiz de paz, né, que tinha um grande poder no ato adicional, ele vai ser praticamente esvaziado, ok? E aí justamente esse processo de recentralização do poder para reprimir as rebeliões regionais. Letra B, show de bola. C, criava um município neutro do Rio de Janeiro, território de independência, e isso foi o ato adicional. Letra D, revelava o caráter liberal dos regentes, suspendendo o exercício do poder moderador. Não.
Letra E, restabelecer os poderes legislativos dos conselhos municipais. Também não. Processo de centralização. Então, letra B. Estamos bem pertinho do fim. UF. O período regencial compreendido entre 1831 e 1840 foi marcado por grande instabilidade causada pela disputa entre os grupos políticos para o controle do império e também por inúmeras revoltas que assumiram características bem distintas entre si. Em 1838, eclodiu no Maranhão a Balaiada, somente derrotada 3 anos depois. Lembrando da Balaiada, Manuel Balaio, né, os vaqueiros, os mercadores, os negros, os bem-te-vis, né, que eram os mais liberais, né, a elite, que aí vão se revoltar e eclodir. Aí, dentro do processo, né, os escravos eles ganham uma força muito grande, né, liderados pelo Preto Cosme, e aí a elite ela vai se assustar e aí vai se voltar contra o movimento que ela iniciou por causa de uma anistia prometida pelo Duque de Caxias. Mas vamos lá. Letra A. Contou com a participação de segmentos sertanejos, vaqueiros, proprietários, pequenos proprietários e artesãos, opondo-se aos bem-te-vis. Na verdade, eles eram aliados. B. Foi de revolta das classes populares contra os proprietários. Opôs os balaios sertanejos aos grandes senhores de terras em aliança com escravos e negociantes. Vamos ver. Foi inicialmente o resultado de lutas internas da província, opondo cabanos, conservadores não eram os conservadores, ok? Os cabanos não eram conservadores. Cabanos é da cabanagem. Ah, não, tá certo, eu estou confundindo. Cabanos são os conservadores aqui, ok? Foi inicialmente o resultado das lutas internas da província, opondo cabanos e a bem-te-vis, correto? Aprofundada pela luta dos segmentos sertanejos liderados por Manuel Francisco dos Anjos e pela insurreição de escravos liderada pelo Negro Cosmo, dando características populares ao movimento. Bonito isso aí, viu? Lutou pela extinção da escravidão no Maranhão. Não. Houve a luta dos negros, mas aí esse movimento que toma esse caráter de rebelião escrava, por causa disso ele é reprimido com mais violência e perde o apoio das elites, ok? Letra E. Sofreu a repressão empreendida pelo futuro Duque de Caxias, que não distinguiu os diversos segmentos envolvidos na balaiada, ampliando a anistia decretada pelo governo imperial em 1840 aos balaios e aos negros. Não, ele não dá anistia aos negros, ok, gente? Então, a alternativa correta é a C, mas eu acredito que eu botei a alternativa errada aqui, certo? Não é a B, ok? Os balaios, eles não são sertanejos, eles são os conservadores. Não é essa oposição, ela não existe, porque é como se os balaios estivessem contra os grandes senhores de terra que estavam aliados com escravos negociantes. Não, ok? Balaios eles se unem aos bem-te-vis, inicialmente com os sertanejos também, ok? E aí vai ter a presença dos escravos que vai afastar os bem-te-vis. A correta seria a letra C, tá? O S, no período regencial, foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas de centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar que eram levantes republicanos, em sua maioria, que conseguiram sempre empolgar a população pobre e os escravos. Nem sempre empolgavam e nem todos eram republicanos. Vamos lembrar aí da revolta dos malês, ok? Letra B, a principal delas foi a Revolução Farroupilha, acontecida nas províncias do Nordeste. Não
não acontece nas províncias do Nordeste, mas no Rio Grande do Sul. Letra C. Podem ser vistas como uma resposta à política centralizadora do Império que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Exato. Então, essas províncias, elas, no momento da regência, elas conhecem um dos maiores momentos de autonomia política e legislativa, e aí, quando existe um processo de retroceder e recentralizar esse poder, muitas delas vão se revoltar. Letra D. Em sua maioria eram revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte centralizadora do governo imperial. Na verdade, elas queriam o contrário. Queriam uma resposta de descentralizar. Letra E. Eram levantes promovidos pela Guarda Nacional. Não, a Guarda Nacional era uma instituição que reprimia essas revoltas, criadas exatamente para isso. Ok? Então, letra C. Última questão, e aí eu libero vocês, quase 1 hora, gente, obrigado aí para você que chegou até aqui comigo. Eram muitas questões, é muito conteúdo, mas a partir da próxima semana a gente começa conteúdo novo. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do Ato Adicional, 1834. E, letra A, criou o Conselho de Estado, já existia, Constituição de 1824. Implantou a Guarda Nacional, foi implantado em 1831, então é antes. Transformou a Regência Trina em Regência Una. É isso aí. Letra D. Extinguiu as Assembleias Legislativas Provinciais. Na verdade, criou. Letra E. Eliminou a vitalicidade do Senado. Não ainda, tá? Permaneceu. Então, letra C. Beleza, galera? É isso aí. Não esqueçam de revisar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só entrar em contato. É isso aí, pessoal. Vai dar tudo certo. Espero em breve reencontrar vocês de maneira presencial. Que Deus os abençoe. Bons estudos. Tamo junto. Valeu.